Salve, salve galera, beleza? Mais um episódio do nosso Papo de uma Hora. E hoje o assunto é os olhos. Vamos falar sobre os olhos, comportamento. Só que é o seguinte: recebemos hoje a Juliane de Paula. Ela é uma optometrista. Vou falar aqui o currículo da moça, hein? Optometrista pós-graduada em optometria comportamental, terapia visual com ênfase em neurodesenvolvimento. É terapeuta BRMT, ela está se formando em BRMT, é isso? Isso. Recebam aí da sua casa, do carro, do banheiro, que eu sei que você fica ouvindo e assistindo o podcast no banheiro, na academia, Juliane de Paula. Olá, Tudo bem, Ju? tudo bem, tudo bem. Estava bem animada e ansiosa por esse momento, né? Pô, e o que fez a gente convidar a Ju é porque ela cuida da minha filha, né? Da Manu. E a Manu, ela tem estrabismo. E a Ju vai falar tudo sobre isso. Só que, assim, ela cuida dessa parte pediatra, né? Das Isso, crianças, né? isso. Hoje eu estou somente com a pediatria, me dedico a eles, totalmente a eles. Não, e a Manu tá muito bem cuidada. E quando eu tive a oportunidade de ir até o seu consultório, quando eu assisti, ouvimos, né, a Ju falar sobre tudo, assim, me encheu os olhos e eu achei muito pertinente e relevante trazer você no nosso papo de uma hora. Fico muito feliz por isso. A gente quem Estou aqui. agradece. Ju, nós temos aqui uma ampulheta. Meu Deus. Essa ampulheta aqui, ela tem 1 hora. E como o nosso papo é de 1 hora, quando eu virar essa ampulheta aqui, eu vou tentar extrair a sua melhor história. Boa. Valendo? Valendo. Então, pronto, Bora. pronto. A primeira pergunta é: quem é você, Ju? Meu Deus. A Pergunta Juliane difícil, né? é difícil, principalmente quando a gente ama o que a gente faz em questão Sim. de profissão, né? Porque aí a gente acaba se explicando através da profissão e nós não somos somente a profissão que nós atuamos. Mas a Juliane é uma mulher que hoje ela sabe que ela consegue as coisas quando ela quer. Então, a Juliane hoje, ela é empresária, ela é optometrista, ela é uma mulher que tem muita fé em Deus e movida através disso, movida através dos propósitos que ele tem na minha vida. Caramba, que incrível, Ju. E a pergunta: você tem vida social? É. Eu até comentei que faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou Você com tá uma... começando a ter vida social? Sim, porque eu levei um susto aí, né, no ano de 2023 para 2024 com a minha saúde. Porque é o que eu falei, né, quando a gente ama o que a gente faz, às vezes a gente não tem mensuração que estamos nos deixando, às vezes, de lado. Sim. E eu levei um susto com a minha saúde e até escutei de muitas mães falando: "Ju, você não é um robô, né, a gente precisa de você bem". Então eu vi que para eu poder cuidar do próximo e amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo Você tem que estar em primeiro. primeiro lugar. Exatamente. Ô, Ju, quem que nós temos aí? Temos o meu neném, né, meu filho. Olha Você viu, só. ó? Aqui eu explico para pais, terapeutas, profissionais, de uma maneira dinâmica e com um linguajar também, mais Sobe um simplificado, pouquinho assim. assim, Isso. de uma fácil compreensão, o porquê que é importante a gente ter atenção para o Posso? desenvolvimento visual. Claro, esse é de vocês, seu, da sua Olha, esposa, da Manu, da família inteira. olha que legal. Então aí eu falo desde o Vo nascimento até a Você vai entrada ter da que trazer escola. mais um, Ju, Opa! porque tem o João Paulo. Ele Eita! vai me cobrar, o João Paulo, a Claudinha. Meu Deus do céu, vai arrumar uma treta. Trago? Aí, ó, pronto. Aqui, ó. Com certeza, com Os certeza, olhos são a janela para o mundo. com certeza. Caramba, que incrível. Conta um pouco mais sobre esse livro. Claro, aqui o maior propósito dele é falar sobre a importância do desenvolvimento visual para nossa vida, porque muitas vezes a gente acha, claro, que nós já aprendemos a enxergar, né, assim, a gente nasce e já sabe ver. E na verdade não é bem assim. Assim como nós temos o desenvolvimento motor, que o bebê rola, engatinha, para Sim. depois andar, a visão ela também tem as suas etapas. E aqui eu explico dessa maneira e também tem atividades que você pode auxiliar os seus filhos desde o nascimento a estimular a visão deles. Ju, eu busquei aqui conhecer a base, né, da Sim, optometria, e busquei, assim, algumas perguntas que eu achava claro. que são pertinentes, assim, né. Visão além dos 20/20. Muita gente acha que enxergar bem
é só ler a última linha do exame. Na prática clínica, que problemas de visão afetam a vida das pessoas, mas passam batido no teste padrão de acuidade? Muitas, porque nós temos em torno de 17 habilidades visuais. São 17. E a acuidade visual é uma dessas 17. Então, Caramba. e as outras 16? É importante enxergar nítido? Fato, é óbvio que sim. Porém, o que eu faço com essa imagem? Como eu processo? O olho é cérebro. Então, o que o meu cérebro está fazendo com a imagem que eu estou recebendo? E outra observação importante também. Nós vemos uma imagem, ou pensamos que vemos uma imagem, mas Sim. na verdade são duas. E existe a unificação dessas duas imagens pelo cérebro. E é um longo caminho até essas duas imagens chegarem aonde precisam chegar e ainda voltar. Mas assim, você está falando, são duas imagens pelo fato de Sim. nós termos o par de olhos. Cada olho Ver seria uma isso. uma É uma imagem. via, isso. Agora eu vou falar da minha Manu, por Claro. exemplo, ela tem estrabismo. Sim, O que é o estrabismo? De onde muito ele bom, vem? muito bom. São os olhos ou é o cérebro que faz isso e a criança nasce assim? Ou ela pode nascer saudável, falando dos olhos, Sim. e de repente ela ter o estrabismo? Existem vários fatores, né? Existem tipos de estrabismo. No caso da Manu, nós falamos de um estrabismo do neurodesenvolvimento ali, né? Então, nesse desenvolver o motor com o processamento visual, a gente teve algumas alterações nesse caminho e o olho acabou. Um olho foi mais que o outro no processar. É como se fossem dois irmãos, Certo. buscando a atenção da mãe, que é o córtex visual, vamos dizer assim, que nós Ok. temos o córtex visual aqui atrás. Tá. E essas duas imagens não estão chegando corretamente. Então, a gente precisa auxiliar esse cérebro com essas duas informações a captarem essas duas informações. Mas existem estrabismos que podem acontecer por uma doença ou por questões de músculo, que não é o caso da Manu, nem doença, nem músculo. O caso da Manu é o processar dos dois olhos. Então, nós chamamos binocularidade. Essa binocularidade não está funcionando corretamente. Diferente de uma pessoa que tem um músculo paralisado. Então, Ok. o tratamento vai ser de uma forma diferente. Mas a porcentagem de estrabismos, de forma de neurodesenvolvimento, de processar, é muito maior que os musculares, né? Isso tem pesquisas que comprovam. Uhum. Mas cada caso precisa ser olhado individualmente. Mas todos eles, a gente pode ter esse olhar de dois profissionais que precisam andar em conjunto. Caramba, que incrível. Ju, nós somos de uma era onde nós não ficávamos presos nisso, mas ficávamos presos na televisão. Sim, Vamos sim. dizer que Relativamente, né, a gente brincava mesma muito na coisa. rua. É. A gente ficava na televisão pouco tempo, porque o nosso dia inteiro, pelo menos eu falo que eu fui a última geração ali, eu acho que aproveitar, as brincadeiras nas ruas, no Sim. barro, na árvore. Então a gente chegava à noite, tomava um banho, tomava ali o nosso Nesquik, nosso Nescau ou enfim, e a mãe e o pai colocavam lá na TV Cultura um pouquinho e a gente ficava só um pouquinho, porque de resto a gente queria ficar na rua com os nossos amigos, né. Sim, sim. Qual impacto nós temos hoje Terrível. com essa geração? Não é nem a geração, né, é geral, todo É mundo, geral, até os adultos. porque inclusive os adultos, né. Muito, muito. Ninguém consegue ficar sem o celular, ou sem um computador, ou tablet, ou vendo série. As telas capturaram de uma forma integral todos Sim. nós. Sim. Que impacto? Muito, porque a visão ela é cérebro, né, e como eu disse, nós temos 17 habilidades visuais. E quando a gente fala em celular, a gente tá falando de uma distância entre 30 a 40 centímetros. E nós não olhamos mais tanto para longe. Os apartamentos cada vez menores, as casas cada vez menor, né, cada vez menores, e essa distância impacta muito o sistema visual, porque nós precisamos olhar para longe. Então, quando a gente fala de um bebê, o bebê nasceu, ele não tem essa visão nítida.
ele nasce com um grau elevado. Então é tudo muito embaçado. Ele vai começar a entender quando ele abre os 2 olhos e tem a entrada de luz, que é muito física, né, que nós chamamos de refração. Então, com essa entrada de luz começa a informação, mas mesmo assim é tudo muito embaçado para o bebê. Ele começa a alinhar os olhinhos, porque o bebê, ele tem esses olhinhos tortuosos, porque o cérebro não entende que tem 2 olhos, 2 lados do corpo, e ele vai se alinhando. Então imagina, o bebê ele não tem noção de como usar os 2 olhos, e já colocaram uma tela na frente desse bebê. Então ele não consegue desenvolver essa visão de longe adequadamente. Ele não consegue, quando está no tão falado, né, quem tá tendo bebês ou já tiveram recentemente, tummy time. Ele fica paralisado, pode observar que parece um zumbizinho, né, com o celular assim, ó, até mesmo nós adultos, porque é tudo entregue e pronto. Eu não preciso fazer mais nada. A tela me entrega. Então, mas ó, você atende crianças, né? O que esse uso excessivo de tablet está mudando, assim, o sistema visual das pessoas? É, só vamos entender isso daqui a quanto tempo? Ah, já estamos. Muitos míopes, né? Uma pandemia de miopia. Já temos Mas pesquisas. você acha que acelera? Por exemplo, Com certeza. que nem você falou, antigamente nós brincávamos nas ruas, Sim. a gente ficava muito mais com os nossos amigos, esse lance tete a tete, e nem existia telefone Não, a gente nem portátil. nem Não computador, existia. só os ricos tinham. Exato. E isso, como que dá para saber se, por exemplo, antigamente nós teríamos esse impacto aqui nas nossas vistas. E hoje, com o avanço da tecnologia, qual o impacto, assim, em quanto tempo e qual o impacto a mais nós teremos, assim, nas nossas visões? Antigamente a gente via os nossos pais, avós usando muito óculos pra perto, né, que tinha até aquela brincadeira de braço curto, que vai esticando o braço. Sim. E hoje em dia não, a gente vê muitas crianças, adultos também que provavelmente poderiam nem usar o óculos, sendo míopes. Porque a miopia é uma dificuldade que nós temos para enxergar para longe. O cérebro entende que eu só preciso de 30 a 40 centímetros, ou um intermediário de 60, que é o máximo da tela do computador. Então, por que eu vou usar minha visão de longe se eu só preciso de perto? Então, isso se instala uma miopia. E a tendência de crescimento de miopia, ela já está aí. Então, isso já existe, não é futuro, né? O que as pesquisas nos falam agora, através de números, é que mais da metade da população vai ter miopia por conta do celular. Isso englobando crianças e adultos também. Porque um adulto que não é míope, ele pode adquirir uma miopia de tanto excesso de visão próxima. Meu Deus do céu. Tá feio o negócio. Precisamos ter a higienização da visão, né? Ter as pausas corretas ali para uso de celular. Então, não é que a gente fale, não vai usar. Até porque eu também sou refém da tecnologia, né? Sim. Somos. Mas temos que ter uma higienização aí da questão visual, né? Ter o tempo para olhar para longe. Então, não é sair do celular e ir para a televisão. Não, é olhar para uma distância de 6 metros em diante. E o uso do óculos, assim, eu, por exemplo, tenho essa dúvida. Uhum, Eu sou totalmente dependente do óculos. uhum. Só não faço igual a Manu dorme com ele, né. Apesar dela fechar os olhos, mas ela dorme com ele. Já faz parte do corpo da Manu. Eu tenho que ficar toda noite tirando o óculos dela. Mas o óculos, Ju, ele resolve o problema Uhum. ou ele tá aqui como um auxílio que vai ficar para o resto da vida, assim? Depende muito de como estamos falando dessa questão, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma miopia, de uma hipermetropia, esses nomes complicados, que são compensações ópticas, que a pessoa precisa daquela lente para enxergar nítido, ela vai precisar do óculos. Mas temos lentes terapêuticas também, né? Dentro da optometria comportamental, nós trabalhamos com prismas, né? E aí é uma outra questão, que aí tem um tempo para essa lente terapêutica fazer o efeito, enfim. Mas Como quando a se gente... fosse um aparelho nos dentes? porque ela vai auxiliar a questão do processamento e percepção visual Vai ali. ter a correção e ela vai ter um momento que ela não vai precisar mais. Dependendo do que for, sim. Só que quando a gente fala de miopia, hipermetropia, astigmatismo, problemas de compensação óptica para enxergar nítido na acuidade,
Quando a acuidade ela precisa de um auxílio, esse óculos ele vai ficar. Não tem como voltar. Só se fizer uma cirurgia refrativa e mesmo assim pode E ser você que indica volte. essas cirurgias são... Quando precisa-se de cirurgia ou algo invasivo, nós encaminhamos para o médico oftalmologista. E aí ele faz a parte dele ali, que é ver Entendi. estrutura, ver se realmente vai precisar de uma cirurgia. Você falando sobre oftalmologia Sim, e optometria. sim. Ainda existe confusão e tensão entre essas áreas. Onde termina o trabalho da optometria e começa o do médico oftalmologista na sua visão? E onde a briga por mercado prejudica o paciente? A briga por mercado sempre vai prejudicar o paciente, né? São 2 profissões que são complementares uma à outra, e o sonho, né, de princesa da Disney, como eu costumo brincar, é que esses 2 profissionais trabalhassem em conjunto, porque por mais que nós trabalhamos com o mesmo órgão, que é o olho, não fazemos a mesma coisa, né. Então, eu vou falar da optometria que está se construindo no Brasil. Por que que eu falo se construindo no Brasil? Porque quando nós vamos para outros países, cada país tem a sua optometria. Hum. Em 2024, 23, agora eu não me recordo muito bem, eu fui para Madrid, no congresso de optometria comportamental que tivemos ali, e o optometrista é totalmente diferente ali, né, eles já estão inseridos, a população já conhece o optometrista, é muito natural você falar que: "Ah, eu preciso de um optometrista, eu preciso passar por um optometrista", que é o profissional primário visual. Sim. Que eu quero dizer primário visual? Ele vai ver se precisa de óculos, lentes de contato, se precisar ele já vai prescrever. Aqui no Brasil nós temos já isso, né, o optometrista ele pode prescrever óculos, lentes de contato. O que nós não podemos fazer no Brasil? Prescrever medicações, cirurgias, tratamentos de doenças, essa é a parte oftalmológica. Já nos Estados Unidos é uma optometria mais voltada para microcirurgias, medicações, Já e está mais avançado, no caso. na verdade, são vertentes da optometria, que lá eles vão mais para essa área de microcirurgias, medicações, e tem o lado terapêutico também. Em Madrid, na Espanha, o lado terapêutico é mais abrangente, e no Brasil a gente está tendo também essa entrada muito abrangente, tanto nas lentes de contato, tanto nas terapias, e estamos conseguindo conquistar o nosso espaço. E sempre pensando nos nossos pacientes, porque eu tenho médicos oftalmologistas que são colegas e alguns que se tornaram amigos. E mesmo nós temos os nossos limites, Sim. conseguimos trabalhar unidos pelos nossos pacientes, Sim. né. Na clínica eu tenho muitos pacientes com síndrome rara, alterações neurológicas, então o trabalho multidisciplinar ele é necessário. E saber o nosso limite, né, então o optometrista eu vou falar do optometrista comportamental, que é a minha especialização. Nós trabalhamos com processamento e percepção visual, e essa é a área da optometria comportamental. E nós não invadimos a área da oftalmologia, e sim é um trabalho junto. E por que você acha que surgiu esse problema em ambas Eu acho que a construção, né, as de como é profissões? mostrado a optometria para esses profissionais que estão ali, porque quando eles se abrem realmente a olhar a optometria por uma outra perspectiva, né, é totalmente diferente. Eles veem que a gente não tá com disputa de mercado. Agora, se for olhar por um lado de disputa de mercado e político, enfim, cria-se uma rivalidade que não condiz, né. Até um assunto que eu posso trazer e é triste trazer, até que quando a gente fez a nossa devolutiva, foi recente, que eu comentei com vocês, Sim. que nós perdemos um grande amigo que era optometrista comportamental também, por pura guerra de ego, né. Um oftalmologista tirou a vida de um optometrista por ele ser optometrista, trabalhando, né. Então olha aonde chegou essa questão. Então, já saiu de uma área de briga de mercado, de tudo, tirou a vida de um ser humano, né, que estava trabalhando, que se formou, fez uma pós-graduação, nós não estamos fazendo algo que é ilegal, né, então o MEC dá o diploma pra gente.
se eu quisesse seguir a área da medicina, eu teria seguido. Eu tenho capacidade para isso. Sim. Mas eu quis seguir a área da optometria e estou aí 10 anos estudando dentro da área da optometria e vou continuar me especializando dentro dela. Meus sentimentos por isso é muito ruim, é como você falou, né? Sim, É desnecessário, né? Enfim, não cabe nem palavras para esse tipo de situação. sim, Eu queria falar aqui sobre o lance do mercado, como você sim. estava falando sobre essa. Quer ver? Cadê achar aqui a minha pergunta que estava aqui na ponta? Venda e saúde. Boa. Ótica vive de vender armação e lente. Uhum. Como você equilibra a orientação clínica isenta com a pressão comercial? Já deixou de indicar um tratamento porque o paciente não podia pagar? Não, até porque eu trabalho com a clínica, não tenho ótica, Sim. né? E eu não indico vá nesta ótica, né? Uhum. Claro que nós temos as óticas de confiança. Quando algum paciente fala, Ju, você tem alguma ótica de confiança? Eu falo algumas que eu tenho, mas não tenho vínculo nenhum com óptica. E eu acho que temos que ver o lado saúde, porque Sim. a óptica também é saúde, né? Então, Total. 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 E muitas pessoas acham que não é uma loja, né? Como uma loja de roupa, não, é saúde. Assim como farmácia também é saúde, né? Então, É que como se trata, por exemplo, o óculos, né, tá uhum, nessa estética, né? estética, Ele sim, é ele é tá exposto, né, então sim, a pessoa quer aproveitar o unir o útil ao agradável. sim, sim. E Então eu já que acho, eu vou cuidar da minha e é saúde, favorável, total. vou colocar um óculos aqui E eu diferente. acho favorável isso também, porque a óptica, ela vai vindo pra cá, né? A gente teve a Expo Óptica recentemente, e essa parte também auxilia as pessoas que precisam do óculos. Porque antigamente as pessoas não gostavam, é igual aquele aparelho, lembra, que tinha pra fora, assim? E Sim, os óculos também eram horríveis. Então, as crianças, falando dos pequenininhos, não iam querer mesmo usar óculos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles amam usar óculos, porque tem outros modelos. Só que a gente não pode resumir somente a isso. É sim. saúde, né? Então, ali eles estão lidando com a visão. Primeiro isso, né. É primeiro isso. Caramba, todos os convidados que vêm aqui, eu procuro fazer um link com a música. E é a mesma coisa que acontece hoje em dia com a música. Estamos perdendo a mão. A música está deixando de ficar em primeiro lugar para o entretenimento ficar em primeiro lugar. Não tem mais música É praticamente. só a música pela música. Poxa, eu vou ir para tal lugar para ouvir uma boa música. Uhum. Não, o que tem lá? Cerveja é boa? É bem localizado? Verdade. Tem, sei lá, a iluminação lá, não sei o quê. Pô, não, mas a música é boa. Só a Sim, música ser boa já é incrível. Vamos lá. sim. Então, eu acho que tem essa ligação, Tem essa muito. coligação. E o quanto a música auxilia nas terapias visuais. Porque eu tenho pacientes que são baixa visão e nós estimulamos a questão visual deles e eles funcionam através da música. Eu uso muito a música lá dentro. Que legal. Por isso temos os musicoterapeutas, né? Que Sim. são essenciais. Eu falo que os pais que conseguem procurar esse tratamento auxilia muito essas crianças, muito mesmo. Caramba, que legal. Não sabia não, não sabia nem desse mercado, assim, né. Tem. Caramba, é meio que nichado, né, um lugar, Sim. assim, meio que fechado. O caso que não sai da cabeça, qual foi o paciente que chegou achando que era só grau e você descobriu algo muito mais sério? E como foi dar essa notícia? Teve isso? Já aconteceu isso com você? Nossa, teve. Teve, e não foram poucos. Eu posso dar um exemplo tanto quando eu atendi adultos, que me marcou muito, e nessa época eu não atuava como terapeuta visual, vamos falar que eu era optometrista clínica, que eu prescrevia óculos, Uhum. então via os meus pacientes ali a cada 1 ano ou 6 meses, né, eu não era terapeuta visual ainda. E ali me marcou muito que era um paciente jovem, é um paciente jovem, espero que esteja aí tudo bem com ele. Na época ele estava com 20 e poucos anos, não vou me recordar muito bem, que já faz um tempo. E ele foi com queixa que os óculos dele não estavam nítidos. E ele já havia ido em 3 profissionais, tanto optometrista, tanto oftalmologista. E eu achei curioso, vamos dizer assim, porque olhando para a parte refrativa,
né, a parte do grau, estava tudo ok. Mas aí vem e eu puxo a orelha ali, não só dos optometristas, de todos os profissionais, a olhar para o paciente como uma pessoa, não só como mais um, e escutar na essência o que ele tá te passando. E eu perguntei pra ele quantas canetas tinham ali, né? Eu tava com uma caneta na mão, eu perguntei quantas canetas tem aqui. E ele falou que tinha uma. Aí eu falei, mas não tem nenhuma sombra? Ele falou, tem uma sombra querendo dividir. Ou seja, não era uma imagem, ele estava tendo dupla imagem. Entendi. E algumas outras questões que ele foi relatando e eu encaminhei para o neurologista. Como eu disse, o optometrista, ele não trabalha com a parte patológica ou estrutural, mas ele é capacitado para identificar algo que esteja dentro do saudável, de algo que esteja estranho ou não esteja saudável, ele tem que encaminhar. Só um adendo. Quando Claro. você vai ao médico, Uhum. quando você passa ali na triagem, a optometria seria essa triagem? Ai, a optometria clínica seria ideal. E seria a porta de entrada. A fila do SUS ia diminuir muito. Porque existem pessoas na fila do SUS que precisam de uma correção óptica, que é o óculos, Uhum. junto com pessoas que precisam de cirurgia com máxima urgência. Então, separar as pessoas que podem ser atendidas por optometristas para os que estão esperando por uma cirurgia e até mesmo perdem a visão nessa espera. Ou seja, está aglomerando num lugar só, Sim. sendo que se dividisse seria Sim. muito mais eficaz. Existem cegueiras que são evitáveis, né? A miopia mesmo, ela pode se desenvolver alguma doença, porque o olho míope, ele é maior, o globo ocular, e pode desenvolver algumas doenças. Se não for visto quanto antes, pode se acontecer várias coisas, né? Em questões de estrutura. Então, o ideal seria termos o optometrista e o oftalmologista. Nos Estados Unidos, primeiro passa-se com o optometrista, para depois passar com o oftalmologista. Alguns profissionais vêm para o Brasil, quando são oftalmos, vêm para cá e eles não entendem, cadê o optometrista? Né? Porque eles não fazem mais a parte funcional, vamos dizer assim, né? E voltando a esse caso desse rapaz, eu encaminhei para o neurologista e umas 2 semanas depois o pai foi lá, o pai desse rapaz, agradecer pelo encaminhamento, porque infelizmente, ou felizmente, na verdade, né, foi descoberto um câncer neurológico que já tinha acometido um lado e ele perdeu, ele teve que retirar o globo ocular, mas o outro ainda estava em tempo de impedir isso, né? Mas ele teve que tratar e entrar em tratamento oncológico. Então, assim, é muito complexo a visão, né? Então, o optometrista, ele não cuida da patologia, mas ele é essencial também para direcionar aos profissionais corretos. Aí eu já encaminhei para o neurologista, porque ali já estava cometendo a parte neurológica. Caramba. Sim. É muito louco, né? A gente não dá muita atenção para isso. Até que a gente sente, né? É quando a água bate mesmo. Você fala, caramba, preciso lá. Enfim. Sim, sim, E assim, é a rotina, né? O dia a dia. sim. E como tirar a tela? Como tirar esses vícios? Eu acho que tem uns da alimentação, Sim, tem que é bastante, muito bastante, ligado a isso. muito. Estar virado, cansado, sem dormir, Sim, tudo o acomete a descanso visual. dos olhos. Sim, sim. Até quando a gente tem aquele ditado de eu fiquei cego de tão nervoso. E é verdade. Porque a visão, ela se comunica em torno de 37 áreas cerebrais. Então, assim, tudo a ver. Quando a gente fica sem dormir, a nossa visão já vai ficando mais embaçada. Quando a gente fica nervoso. Então, tudo está conectado. Somos um ser conectados. E o sistema visual é o sistema primordial para o ser humano, né? Ele é em torno de 80% da informação externa é visual. Eu estou falando de 80%. Cara. Erro que virou aprendizado. Todo profissional tem um atendimento que faria diferente hoje. Qual foi o seu? E se teve, ele te ensinou sobre escutar o paciente? Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum erro grave, porque eu sempre tive essa escuta ativa. E eu falo que cada paciente ali me ensina muito.
porque atualmente eu trabalho com crianças, bebês, e tem muitos que eu chamo de raros, né. E os raros, eles são umas caixinhas de surpresa. Então, quando eu vou preparar o protocolo terapêutico, eu preparo um trabalho para fazer com a criança ou com o bebê, e daqui a pouco a mãe me manda mensagem: "Ó, fizemos uma avaliação com o geneticista e deu uma alteração no genes tal". Já muda o que eu já tinha preparado. Então, quando eu fui para neurociência, eu fiquei alguns períodos ali em pesquisa científica, tanto com atletas de alto nível, na parte visual, pela UFABC, me ensinou bastante. E fiquei um tempinho como voluntária, em uma pesquisa que se chama Florear, pela USP. E e ali me ensinou bastante. O meu orientador, o Ocano, que para mim sempre vai ser o meu orientador. Eu ia te perguntar sobre se você tem um mentor, alguém assim Ai, eu que tenho vários. é? Mas Tenho. continua com o seu raciocínio, que eu quero saber quem O são essas Ocano, pessoas. ele quando eu estava procurando qual seria a minha tese, o meu projeto de pesquisa na época, ele falou: "Você precisa se preparar para as frustrações", porque na neurociência e eu vejo como na vida é assim, né, você pode ir com máxima certeza que essa sua pesquisa vai dar o que você tem certeza que vai dar. E dá, suas pesquisas, suas coletas, mas vem um outro pesquisador com uma outra pesquisa e derruba aquilo que você falou. Então nada é 100%. Sim. Então isso me fez ampliar minha visão e minha perspectiva. A neurociência, ela sempre avança e tem novos estudos. E isso na vida, a gente não pode viver em uma caixinha, né. E isso me fez também escutar mais os meus pacientes. E esses casos, por exemplo, o exemplo que eu dei agora, teve um pacientinho meu pequenininho também, que me marcou muito, que foi descoberto uma síndrome muito rara nele e quase a gente perdeu esse paciente. E eu atendi em conjunto com uma oftalmologista maravilhosa, e inclusive ela me ajudou com esse paciente, porque já tinha saído do meu limite, né. Como eu falei, teve alterações estruturais, e através dela a gente conseguiu uma equipe de médicos. E se eu não tivesse escutado realmente essa família? E se eu tivesse feito como os outros profissionais, ou não sei, né, entrado no automático? Porque a gente na vida profissional, às vezes a gente entra no automático, Sim. e a gente tem que se puxar e falar: "Opa, você tá entrando no automático". Até porque, assim, a gente lida com vidas, né. Sim, sim, Eu falo a gente porque, assim, a música tem isso também, às vezes eu não tô bem pra ir para o show, sim. não tô, talvez eu nem queria, talvez eu gostaria de estar em casa, que tô cansado, enfim, aí você entra no automático, aí é hora de: "Opa, Sim, volta aqui porque tem pessoas aqui que não tem a ver só com paguei o ingresso e quero assistir o show". é o propósito, né. Às vezes ela tá ali porque ela: "Caramba, aqui tá sendo meu refúgio". Sim, sim. E é a hora que a gente tem que arrancar força de onde não tem pra fazer aquilo funcionar. Eu falo que por diversas vezes eu pensei em deixar a optometria. Sério? Sim, por tudo que a gente já passou. E passa ainda, hoje muito menos, né, os meus professores, mentores passaram coisas muito piores. Então, falando dos mentores, Nossa, tem muitos. cita 2 Meu ou 2. Deus, meu Jesus, os outros vão ficar Não, bravos. só, sei lá, de repente pode ser de uma Eu vou maneira falar de cronológica, aquele 2 que eu vou falar de 2 da optometria comportamental, que é a Pilar Vergara e o nosso saudoso Bob, Robert Sanid, que nós viemos, né, a ter essa perca recente. Eles que fizeram os meus olhos brilhar muito mais para a optometria comportamental. Então, vou falar principalmente do Bob aí, que ele deixou um legado pra gente da optometria comportamental. E espero que outros optometristas possam não só aplicar a filosofia de um lado técnico, mas uma filosofia de vida mesmo. quanto tempo faz que ele Nem um sofreu essa ano, perda? nem um ano, nem um ano. Você escreveu esse livro quando? Fazem 2 anos, fazem 2 anos. E por que você escreveu esse livro, Ju? Esse livro veio, através de uma dor,
né, de uma das dores que passou pela minha cabeça desistir da optometria, que foi através de uma denúncia da clínica, né, que denunciaram como falsa médica. E eu não atuo como médica, eu atuo como optometrista. E tivemos ali, né, todo o trâmite legal e foram lá na clínica, viram que eu estava atuando como optometrista de forma correta. E essa foi a minha inspiração para escrever esse livro. E também veio a editora através de pais de pacientes, que assim como esse podcast está sendo, o pai e a mãe de uma paciente levou a neném para passar em consulta comigo, e eles falaram que eu precisava escrever um livro. E aí nasceu esse livro, que principalmente aí é dedicado a Deus, e a um mentor que, falando em propósito de vida, em tudo, que é meu tio, né? Meu tio que me apresentou a optometria e também é meu saudoso tio Toninho, tio Antônio Gali. Ele que me apresentou a optometria. Que livro bonito. Ele é bonito. Você tem uma página desse livro que você destaca? Falando em questão de propósito, Propósito. a primeira. Lê. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmos 11, 9, 119. 119, 18. Sim, Incrível, que incrível. Tenho mais. Opa, tá caindo aqui. Tenho mais perguntas aqui para você, Ju. claro. Visão e fracasso escolar. Quantas crianças são taxadas de desatentas? Hã, hã. Vocês vão entender. Na escola, quando, na verdade, só não enxergam direito. O que falta para o sistema de saúde e educação se falarem? Ter a consciência que a visão não é só nitidez. A visão, ela é processo, é percepção. Porque aquela criança, às vezes, que é corrigida, vamos dizer assim, com óculos, Sim. ou aquela criança que não precisa dos óculos, fez o exame de vista padrão, né? E ali foi constatado, precisa-se de óculos ou não precisa-se de óculos. E essa criança, às vezes, continua com dificuldade de ler um texto e interpretá-lo, ou de escrever. E aí essa criança é tida, né, como desatenta, algumas bagunceiras, né? E nunca foi visto como ela processa, como ela tem essa percepção visual. Preguiçosa, É, desastrada. é. Eu tô falando isso, gente, porque nós, quando levamos a Manu pro consultório da doutora Juliane, ela chamou a nossa atenção. Eu estava no vídeo, inclusive, depois, né, voltando, chamei ela no vídeo pra gente falar e tal, enfim, ela malhou a gente. A visão traça, na verdade, nosso comportamento também, né? Mas é uma ignorância, né, uma ignorância, uma falta de informação nossa que eu falo, nós pais que temos filhos que usam óculos, até a gente, eu, no caso, que uso óculos. A Michele também usa óculos, enfim. E a gente é ignorante, né, não tem informação, não sabe. Então, muitas vezes, a gente trata os nossos filhos assim: "Para de ser desastrado, Uhum, presta atenção por onde anda, sim, para de ser preguiçoso, sim. para de ser preguiçosa", blá, blá, enfim. E aí ela nos chamou a atenção, mostrando realmente, né, o que estava acontecendo ali. Foi onde, assim, abriu um leque, a gente: "Opa, Sim. volta, espera aí, ela não sabe disso". Então, pelo fato dela não saber disso, ela começa também a se questionar: "Por que que eu estou andando em linha reta, mas estou esbarrando nas coisas?". Sim, porque a gente tem a propriocepção, né, o conhecimento do próprio corpo. Até no livro tem essa parte dos 4 círculos de Skeffington. Skeffington foi, um optometrista comportamental, casado com uma oftalmologista. A história Olha que de legal. Skeffington é maravilhosa, né, esse casamento era maravilhoso. E ele fala dos 4 círculos, né. Esses 4 círculos são os sistemas que precisam se desenvolver e são associados à visão, e uma delas é a questão do conhecimento do próprio corpo. No caso da Manu, nós temos o estrabismo,
Então a gente já sabe ali, através dos testes que nós fizemos, que vocês participaram vendo isso, que Sim. é o melhor, assim, dos pais visualizarem quando vocês chegam lá, eu falo, prestem atenção em como ela se comporta diante o teste, porque depois vocês vão entender, né? Começa a vir e ver o porquê que ela tropeça. Por que que ela tem essa dificuldade, às vezes, de direita e esquerda? Tem a ver com a questão da relação espacial, o mapa do próprio corpo, e tem a ver com a visão, né? Ô, Ju, conta um pouco, assim, que nem você falou, nós Uhum. fomos lá e vimos, Sim, assim, o seu trabalho, que é realmente incrível e muito eficaz. sim, Mas as pessoas que não sabem, porque eu acho que até mostra, né, o que é a optometria, sim, principalmente comportamental. sim, É o que você faz lá? sim. Lá nós avaliamos a visão integrando aos outros sistemas. Então, nós vemos o funcionamento da visão, a parte funcional, visual. Então, se precisa de óculos, lentes de contato, algum tipo de correção, né, óptica. E avaliamos essa visão como um todo, como está se processando a percepção visual. O que que é percepção visual? Porque o processamento visual, ele é o todo. Tudo ali, toda a avaliação é um processamento visual. Então, não é, quando a gente vê profissional falando, eu faço processamento visual, sendo optometrista ou oftalmologista. Faz, porque ele avalia o sistema visual. Mas existe alguns testes e algumas etapas que o optometrista comportamental faz. Por exemplo, avaliando a percepção visual, que são 7 habilidades. Então, posso falar algumas, como relação espacial, que é essa que nós estamos falando, Uhum. figura fundo. Quem é da nossa época já brincou de procure o olhe. Uhum. Aquilo é figura fundo. Eu preciso achar a figura em um fundo totalmente confuso. Quem não é da nossa época, é aquelas brincadeiras que às vezes tem no Instagram. Sim. Ache o panda. O que você está vendo. Dependendo do que Isso. você está vendo, você é não sei o quê. E tem aquele panda, por exemplo, ache o panda no meio dos dálmatas. Uhum. E aí tem um monte de dálmata e tem um pandinha lá no cantinho. Isso é figura fundo. E o que isso tem a ver, Ju, com a leitura? Tem tudo a ver. Quando a gente tá numa página de um livro, é figura fundo. Eu preciso acompanhar aquela linha, eu preciso entender o que eu estou lendo, palavra por palavra, letra por letra. E acompanhar a leitura com o dedo não é o que esperamos. Ler em voz alta já mostra algo de percepção e processamento visual, porque eu estou buscando um auxílio, um apoio, que é o auditivo. Então, o que nós esperamos de uma leitura correta e sem alteração? Somente os olhos. Se você lê e de repente você já está no meio do texto, você pulou algumas linhas e aí você não entendeu o que aconteceu, aí tem que voltar, algo está acontecendo com o seu rastreio, com a sua oculomotricidade. Precisamos ver a questão da figura fundo. Então, Eu é preciso ir integração. direto no consultório da Juliana. Mas é você Porque ela que tá precisa falando ir de agora. mim, ela falou de mim agora. Mas é verdade. Então, Caramba. na música, eu tenho uma pacientinha, inclusive, que também quer seguir na área da música, e ela estava extremamente chateada que ela não está conseguindo acompanhar A partitura? a partitura. Então, precisa da questão visual ali. Se ela não tem um Muito. bom rastreio, se ela não tem uma boa fixação visual, então Lascou. lascou. Perdeu a música. E aí o que que acontece? Às vezes ela quer muito e ela consegue, como você conseguiu. Só Uhum. que o gasto energético neural, cérebro falando, é enorme. Então são aquelas crianças que às vezes chegam muito cansadas, que já aconteceu pacientes meus. Nossa, então por isso que ela chega da escola e ela tem que dormir não sei quanto tempo? Sim. No livro temos o caso da minha pacientinha, que ela não estava conseguindo fazer o giro no balé. Ju, o que que tem a ver isso com o sistema visual? Tudo. A fixação para o giro. Eu preciso ter uma boa fixação e estabilidade dessa fixação, porque primeiro vai o corpo, para depois sair a cabeça para o giro, Sim. e primeiro estabiliza a cabeça, para depois ir o corpo. Até para não ter a tontura, né? Só que isso vem da onde? Da fixação visual. Então, o equilíbrio tem também a integração do sistema visual. Caramba. É tudo integrado. Caramba. E falando nisso, sobre essa integração até do cansaço, enfim. Envelhecimento dos olhos. Todo mundo aceita que cabelo fica branco, mas briga com a
presbiópia. Presbiopia. Presbiopia, desculpa. Isso, tudo bem. Que é o cansaço dos olhos, né? É. Por que temos tanta resistência em admitir que a visão cansa e como isso afeta o diagnóstico tardio? É complexo, porque a presbiopia, ela vai chegar para todos, né? Tem alguns pacientes, quando eu atendi adultos, que eles falavam, para de me jogar praga. Eu falo, não, dá mais uns 4 aninhos, você volta. Mas falam que, assim, eu estava lendo um pouco sobre esse lance da Uhum, presbiopia, uhum. que é após os 40. É, a partir, porque A partir. dependendo dos pacientes, Caramba, eles mais um sentem. problema que eu tenho. Apesar que, se você, porque assim, Você também, viu, João? Você também, viu? Só para te avisar. por que é a partir? Porque às vezes o míope, ele demora um pouquinho mais para ir para um multifocal, né? Então, às vezes dá uma Eles estão postergada. rindo da minha cara. Eles estão? Dá Então, para escutar aí no ponto? então. Depois a gente conversa, né? Depois a gente faz um papo de uma hora com eles. Exatamente, mas não tem como fugir, né? É o tão famoso braço curto, ainda mais nós agora com smartphone. Antes, eram poucas as pessoas que sabiam ler. Então, por isso que não tinha muita gente com óculos. Porque Sim. quase poucas pessoas sabiam ler. Lembra aqueles óculos? Aí a gente vai lá pra época, que era Era aqueles... aqui, né? Aqui. Não, e ainda mais antigo, se a gente for pro Tem o Charlie do Chaplin. multifocal, Tem. que aqui embaixo É perto, perto, em meio da lente é cima. intermediário e em cima Eu tenho longe. dificuldade com esse multifocal. Precisamos ver como está a sua convergência. Vamos traduzir? Lembra que eu falei que tem algumas habilidades visuais, Sim. que temos em torno de 17. Quando foi avaliado suas 17 habilidades? Não sei. Uma dessas habilidades, quando eu trabalhava com os adultos, e a gente tem essa questão do multifocal, e eu falo isso para os meus alunos também, não avaliam a convergência do paciente que vai para o multifocal. E eu vou explicar o que é convergência. A convergência é quando os nossos olhos vão em direção ao nosso nariz. Inclusive, minha convergência não tá muito boa, ainda mais nesse horário. Mas os 2 olhos precisam convergir para um único ponto. Ah, ok. Se essa pessoa tem uma insuficiência de convergência, o que é uma insuficiência de convergência? Um olho vai e o outro nem tanto. Ou os 2 olhos têm dificuldade nessa convergência. A visão de perto, nós abrimos os olhos ou nós fechamos? Nós fechamos. Então, se esse paciente tem uma insuficiência de convergir, como ele vai se dar bem no multifocal? Que tem um corredor, nós chamamos de essa parte do intermediário que você falou, Uhum. que é o meio da lente, para perto, existe um corredor, tecnicamente falando. Se esse corredor for padrão para um paciente que tem insuficiência, o olho não vai conseguir fazer esse corredor e vai vir muitas dificuldades para poder assimilar e adaptar este multifocal no paciente. E aí precisa-se fazer esse teste e pedir uma lente com um corredor menor, que aí ajuda e auxilia na adaptação do multifocal e entre outras habilidades que a gente precisa testar também. Então não é só passar e foi para casa. Legado do olhar. Daqui 30 anos, quando você não entender mais, que mudança você queria ter provocado no jeito que as pessoas cuidam da própria visão? Que frase você gostaria que seus pacientes lembrassem? Eu quero deixar um legado assim como meu tio deixou para mim, que é cuidar aí da visão e ele cuidava lindamente. Ele não era optometrista, mas ele era um óptico. E uma frase que eu deixaria... Ai, difícil, tem tantas. Ô, João, essa daí entrou lá na nossa questão final, né? Mas tudo bem. Não pode falar. Porque a gente tem uma dinâmica no fim do nosso podcast, Aham, que ainda não estamos no fim. certo. É porque ficar com você, a gente tinha que ter um papo de umas 2, 3 horas, né? Pra gente. Bem Enfim. complexo. E é muito interessante também. Mas a gente pergunta, né? Assim, é uma pergunta que eu vi o Joel J fazendo. Achei muito Sim. interessante essa pergunta. E a gente sempre dá o crédito para ele, obviamente. Sim. Se você pudesse deixar uma frase. Eu vou pegar até aqui, pode? Deve? Eu vou pegar aqui. Vou Você que deixar. escreveu? Pode. Ninguém É melhor. que essa frase não é minha, né? Sim.
Mas eu vou pegar ela aqui, vamos ver se eu vou achar, né? Eu acho que se eu não achar, não tem problema. Eu tenho uma outra. Não tem problema. Achei, claro, tá aqui, ó. A visão é a maneira como o cérebro toca o mundo. Não consigo falar muito bem o nome do autor, porque é Merleau-Ponty. Ponty. É É o que é francês? francês. Merleau-Ponty. Ponty. Esta frase, ela define muito... Falei certo, João? João tá... Ele tá rindo? Ô, Esse João, tá rindo, gente. tá certo, João? Merleau. Ponty. Lê aí, cara. Quero ver. Lê aí. Lê aí. Você não tá enxergando, né? Mesmo com a tela na sua Tem que frente, né? passar no Você optometrista. tem que passar lá na doutora Juliane pra ver o seu problema. Essa frase, pra mim, define muita coisa. A visão é a visão. maneira que o cérebro toca o mundo. É muito legal. Sim. Poucas palavras e uma explicação por si só. Sim. Ui. Sensacional. E há quanto tempo você tá trabalhando na optometria? Há 10 anos. E você é formada? Em optometria. Então, eu fiz a faculdade de optometria. Atualmente temos o bacharel. E fiz a especialização, a pós-graduação em optometria comportamental. E vou me especializando com os cursos extracurriculares aí dentro da parte pediátrica, né? E complemento com a terapia visual, assim como o BRMT, que é a integração de reflexos primitivos. Eu procurei esta formação porque muitos dos reflexos primitivos, eles acabam não se integrando e atrapalhando a maturação das questões visuais também. E você tem, assim, um lugar que você fala, caramba, aqui eles cuidam desse órgão, que é os olhos, de uma maneira incrível. Você falou dos Estados Unidos, Sim, você foi sim. para Madrid, Sim. Mas tem um lugar que você, mesmo que você não tenha ido, mas que você estudou sobre, esse lugar aqui é o melhor lugar para cuidar dos olhos no mundo, tem? Então, eu sou suspeita, porque aí eu vou pro lado mais terapêutico, né? Porque eu sou optometrista comportamental e eu me encanto muito pela optometria que é trabalhada ali na Espanha. Então, eles desenvolvem um trabalho muito bom. E nos Estados Unidos também temos optometristas comportamentais, inclusive o Bob, que eu citei, o Robert Sunage. Sim. Ele é dos Estados Unidos, era dos Estados Unidos, e então eu colocaria esses dois países, Estados Unidos e Espanha. Incrível. Estados Unidos e Espanha, você foi quando para lá? Para Estados Madrid? Unidos nunca fui, mas Madrid. quero. Madrid eu fui em 2023. 2023, início de Quanto tempo 2023. você ficou lá? Eu fiquei somente para o congresso, eu fiquei 2 semanas, que foi um congresso de optometria Aproveitou Madrid? comportamental. Foi O que você viu lá que você pouquinho. falou, Eu caramba. vi vários optometristas comportamentais. Ou seja, não teve vida social. Tive com eles somente. A vida social com eles, né? Somente. E, inclusive, foi um pedido que eu fiz muito a Deus, porque o Bob, eu tive o prazer de ter algumas aulas com ele no Brasil, mas a minha vontade era ir, né, e conhecer a esposa dele. E lá no congresso eu conheci, que também é optometrista, linda. Então, ali eu tive a chance de estar perto de muitos optometristas comportamentais, assim, de alta excelência. E esse livro aqui, Ju, ele está à venda? Ele está... Editora Away, é isso? Away Way... Unit. Isso mesmo. De onde é essa editora? Eles ficam ali na Alphaville. Inclusive perto do prédio do Joajota, ali de frente, na verdade. E eles foram pais de pacientes também, como eu disse. Ali no meu Instagram, que é o Opto Juliane, tem no link da bio. Code é de quê? É da editora. Tem da editora pra e galera. tem do meu Instagram também. E você consegue acessar e comprar por ali também. Lá no Instagram, se você clicar no link da bio, você cai também na página de venda. O prefácio, Núbia Albergoni, Uma das minhas mentores, professora. isso, que de virou minha optometria. amiga. Exatamente. Ela quem fez o prefácio. Foi uma das minhas mentoras e iniciadoras aí da minha vida na optometria comportamental. E onde hoje a é uma gente grande encontra amiga. o seu livro, Ju? Pela livraria da editora. Certo. E ali na biografia do meu Instagram, você clicando, você já cai direto no site da editora. Gente, muito interessante. Você precisa adquirir,
Obrigado pelo presente. Sim. E eu tenho aqui as nossas dinâmicas, né, João? Ai, Jesus. A pergunta da Manu. A Olha! Manu Meu Deus, que criou uma chique. pergunta Meu Deus, que para nós medo. trazermos aqui no nosso podcast. Ju, eu acho que eu já sei o que ela vai responder, Meu mas eu Deus. vou perguntar, porque a minha filha falou, pai, faça essa pergunta lá no seu podcast. Falei, tá bom, vou fazer, filha. Se você pudesse ter um superpoder, Ju, Nossa. qual seria? Pode ser qualquer um, tá? Meu Voar, ser Deus. invisível, ter olhos que sai raio laser, o que você quiser. Superpoder. Gente, é difícil, sabia? É por isso que ela fez essa pergunta. Não, Se eu falo que pudesse as ter um crianças superpoder. são. Criativas, né? Nossa, essa me pegou. Um superpoder. Ai, gente. Eu tenho várias ideias, porque minha cabeça vai passando tantas coisas. Fala um. Uma. Meu Deus do céu. Se eu Ei, tivesse. Manu, você Me enrascou, me colocou em colocou saia aí. justa. Em saia justa, é uma pergunta muito difícil. Mas se eu pudesse. Ai, eu acho que escutar a mente das pessoas. Perigoso isso. É, eu acho que sim. É. Aham. Porque aí eu acho que eu poderia auxiliar às vezes melhor. Você tá indo pelo lado bom da coisa, hein? É, aí as outras coisas eu ia ter que tratar em terapia. Você fazer muita terapia. Aí eu ia ligar pra minha psicóloga, Madali, ia ligar e a gente ia tratar, mas. Falando em ligar, Eita. se você pudesse fazer uma ligação para qualquer pessoa, Hum. estando aqui em forma física ou não, você pudesse fazer uma ligação Ai, essa mexeu, hein? para qualquer pessoa, Eu ligaria pro meu tio Toninho. Sim. E você agradeceria diria? mais uma vez por ele ter me aberto os olhos pra optometria comportamental. Eu agradeço a Deus porque eu fiz isso em vida. Inclusive, o livro foi dedicado a ele. E eu tenho uma foto entregando o livro pra ele. Mas eu agradeceria mais uma vez por ele ter me apresentado esse mundo e ter insistido naquela adolescente complicadinha, porque eu estava encucada que eu queria fazer medicina, que pra cuidar eu tinha que ser médica. Sim. E ele falou: faz optometria, você é nova. Veja se você gosta, se não gostar, simplesmente não faz. E a primeira aula, a optometria Já me pegou pegou, você. me pegou. Eu era da optometria, eu sou dela. Então. Você deu trabalho? Você era nova, Ju? Não, mas eu sempre fui muito teimosa. Então, quando eu encasquetava alguma coisa, eu ia até o fim. Então, pra mim, eu queria ser médica porque eu queria cuidar de crianças. Então, desde criança, eu queria cuidar de criança. E pra minha cabeça, de uma estrutura, porque o Brasil é muito médico, muito medicina. Sim. Isso em Madrid, por exemplo, a gente vê que ou até em outros países, profissionais da área da saúde são mais reconhecidos. E a gente pensa erroneamente que só o médico cuida, mas os profissionais da área da saúde estão aí, né? Odonto, psicólogos, e entre outros. Então, eu ligaria pra ele. Agradecer mais uma vez. Eu quero aproveitar que você falou sobre a mensagem que você trouxe do livro, só que eu não quero perder essa dinâmica dessa pergunta. Uhum. Eu queria que você falasse de uma outra mensagem, que você pudesse deixar 2 mensagens. 2 mensagens. Que a primeira já sabemos, Sim. tem uma outra mensagem que o mundo inteiro vai ouvir. Estarão em todas as telas, em todas as rádios, em tudo quanto é lugar. Todo mundo vai ouvir e ver o que você vai dizer. O que Sim. você falaria? Tem uma frase que aí eu vou parafrasear, né? Certo. Não vou me recordar a frase e nem o autor, mas não é minha. Que ela fala que se nós estamos onde estamos, é porque a gente estava em ombros de gigantes, né? Então, nós nunca chegamos em algum lugar sozinhos. Então, até nesse livro eu comento também, e eu falo que Deus une pessoas e une propósitos, porque
A gente sempre escuta as pessoas falando, né? Deus não une pessoas, une propósitos. Mas, na verdade, ele une pessoas e propósitos, porque pessoas, elas são propósitos. Então, eu agradeço de saber o meu propósito, mas se eu estou onde estou, se eu sei o meu propósito, é por todos aqueles que passaram na minha vida desde da Juliane lá na pré-escola. Então, se eu não tivesse tido os professores que eu tive, eu não estaria aqui. Então, eu agradeço cada um deles. Olha aqui, ó. Ô, João, vem aqui na minha câmera. Tá nela? Ó, esse aqui é o Instagram para você encontrar a doutora Juliane. Juliane de Paula, optometrista comportamental pediátrica. Para você, ó, comprar, adquirir o livro Sim. que ela escreveu, um livro incrível. Muito obrigado pelo presente. E eu vejo aqui que você participou de muitas palestras, tá? Em muitas Sim. palestras. Tem algum evento, alguma palestra já em... Atualmente não, É? mas quero voltar a ter mais constância nas palestras, mas agora eu estou... Acaba não dá tempo aí, por isso que você não vai. Não Então eu dá. tive sorte, consegui um horário. Não, porque, gente, eu tô Não para dá. marcar esse bate-papo Não dá. faz tempo. Não dá, porque a demanda da clínica, a demanda das aulas, Graças a Deus. graças a Deus. E hoje em dia, como eu falei, estou priorizando também a Juliane CPF. Vida social. Cuidar da minha saúde também. Mas quero voltar, sim, porque eu amo transbordar. E isso foi algo que eu descobri também. Eu amo lecionar, transbordar com as palestras, com os podcasts. Sim. Então, não desistam, né? Porque a gente consegue. Eu quero, eu gosto, mas a agenda é um pouquinho apertada. Estamos Ju, juntos. muito obrigado. Sim. Principalmente você cuidar da minha bebê, da minha filha, da minha Manu, Sim. tá? Parabéns pelo seu trabalho. Deus Obrigado por você abençoe. ter vindo, foi incrível. Sim. Ó aqui, ó. Ó, 1 hora cravado. Para vocês, Juliane de Paula, optometrista comportamental. Entre lá no Instagram, adquira o livro, que tá incrível. Parabéns pelo seu trabalho. E obrigado, gente. Fiquem com Deus. Mais um papo de 1 hora. Hoje foi maravilhoso, hein? Obrigado, Ju. Deus abençoe. Obrigada a vocês. Valeu.